No episódio anterior, testemunhamos a fúria purificadora do dilúvio e a renovação da aliança de Deus com Noé, simbolizada pelo arco-íris. A humanidade recebeu uma nova chance, um novo começo, com o mandato de ser frutífera, multiplicar-se e encher a terra. Mas a memória do juízo divino, embora recente, não foi suficiente para conter a inclinação do coração humano. Agora, no episódio 5 da cronologia bíblica, mergulharemos em uma das narrativas mais enigmáticas e impactantes do Gênesis, a história da Torre de Babel e a confusão das línguas. Esta é a história de uma ambição desmedida, de uma unidade pervertida e da intervenção divina, que moldaria para sempre a diversidade cultural e linguística do nosso mundo. Após o dilúvio, a família de Noé, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas esposas, repovoou a terra. Por gerações, a humanidade falava uma única língua e possuía um só dialeto. Essa unidade linguística facilitava a comunicação, a cooperação e a coesão social. Era um tempo de grande potencial, onde a colaboração poderia ter levado a avanços extraordinários para o bem da humanidade e para a glória de Deus. No entanto, essa unidade se tornou um instrumento para uma ambição perigosa. A narrativa bíblica nos leva a uma planície na terra de Sinar, na Mesopotâmia, uma região fértil entre os rios Tigre e Eufrates. Foi ali que os descendentes de Noé, impulsionados por um espírito de autossuficiência e desafio, decidiram construir uma cidade e uma torre. A motivação por trás desse projeto colossal é crucial para entender a história. Eles disseram uns aos outros: "Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem." A escolha do material já era um ato de desafio. Em uma terra onde a pedra era abundante, eles optaram por tijolos feitos pelo homem e queimados em fornos, simbolizando a autossuficiência e a rejeição dos materiais naturais providos por Deus. A intenção era clara: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume chegue até os céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Analisemos essa declaração com profundidade. Primeiro, edifiquemos para nós. A ênfase estava no nós, na glória humana, não na glória divina. Era um projeto centrado no homem, uma manifestação da soberba que já havia levado à queda de Adão e Eva. Segundo, uma torre cujo cume chegue até os céus. Isso não era uma tentativa literal de alcançar o espaço sideral. Era uma expressão de desafio à autoridade de Deus, uma tentativa de invadir o domínio divino, de se igualar ao Criador. Era um monumento à arrogância humana, uma declaração de independência de Deus. Terceiro, façamo-nos um nome. Eles buscavam fama e reconhecimento para si mesmos, não para o Senhor que os havia salvado do dilúvio. Era uma busca por imortalidade e glória através de suas próprias obras, uma rejeição da glória que pertence somente a Deus. E, finalmente, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Esta frase é a mais reveladora. Ela demonstra uma clara desobediência ao mandato divino dado a Noé. Enchei a terra. Eles queriam permanecer unidos, não para cumprir o propósito de Deus, mas para consolidar seu próprio poder e evitar a dispersão. Era uma tentativa de frustrar o plano divino para a humanidade. A construção da Torre de Babel não era apenas um projeto de engenharia, era um ato de rebelião teológica. Era a humanidade unida, não em adoração,
Mas em desafio, a unidade que deveria ser uma bênção tornou-se uma maldição quando direcionada contra o Criador. A torre, provavelmente uma estrutura em degraus conhecida como zigurate, comum na Mesopotâmia antiga, seria um templo dedicado a divindades pagãs, um centro de poder político e religioso que rivalizaria com a autoridade de Deus. Enquanto os homens trabalhavam com fervor, impulsionados por sua ambição, o Senhor observava. A Bíblia nos diz: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Essa linguagem antropomórfica nos mostra a atenção de Deus aos atos humanos, sua onisciência e sua iminente intervenção. Deus não precisava descer para ver, mas a imagem evoca a ideia de um rei que inspeciona a obra de seus súditos. E o que ele viu foi preocupante. E disse o Senhor: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora nada os impedirá de fazer o que intentam. A unidade linguística, que era um dom, havia se tornado uma ferramenta para a rebelião. Deus reconheceu o poder dessa unidade, mas também o perigo de sua má aplicação. Se a humanidade, unida em um propósito tão perverso, continuasse sem intervenção, não haveria limites para sua arrogância e para a profundidade de sua queda. A solução divina foi tão engenhosa quanto impactante. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. A intervenção não foi de destruição física, como no dilúvio, mas de desorganização e dispersão. Deus não destruiu a humanidade, mas desmantelou sua capacidade de se unir em rebelião. A confusão das línguas foi um ato de misericórdia disfarçado de juízo. Ao impedir que se entendessem, Deus quebrou a unidade que estava sendo usada para o mal. Imagine o caos que se seguiu. Trabalhadores que antes se comunicavam perfeitamente, agora falavam e ouviam sons ininteligíveis. Ordens se tornaram ruídos sem sentido. A cooperação se desfez em frustração e desentendimento. O projeto da torre, que era um símbolo de sua unidade e ambição, foi abandonado. A cidade, que deveria ser o centro de seu poder, foi deixada inacabada. E assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. O que eles tentaram evitar com sua torre, a dispersão, foi precisamente o que Deus realizou através de sua intervenção. A Torre de Babel, que deveria ser um monumento à glória humana, tornou-se um símbolo da futilidade da ambição sem Deus. O nome Babel significa confusão, um lembrete eterno daquele evento. As consequências da Torre de Babel são profundas e duradouras. A diversidade de línguas e culturas que vemos hoje no mundo é, de acordo com a narrativa bíblica, um resultado direto desse evento. Não é apenas uma história antiga, é a explicação para a complexidade e a riqueza da tapeçaria humana. Essa diversidade, embora muitas vezes cause barreiras e mal-entendidos, também serve como um freio à unidade perversa e à ambição global que desafia a Deus. A história de Babel nos ensina várias lições cruciais. Primeiro, a soberba e a autossuficiência são perigosas. Quando a humanidade tenta construir seu próprio reino, sua própria glória, sem Deus, o resultado é a confusão e a dispersão. Segundo, a unidade sem Deus é uma força destrutiva. A unidade é uma bênção quando direcionada para o bem e para a glória do Criador.
mas se torna uma maldição quando usada para desafiá-lo. Terceiro, Deus é soberano sobre a história humana. Ele intervém para frustrar os planos malignos dos homens e para cumprir seus próprios propósitos. Sua intervenção em Babel não foi um ato de crueldade, mas de proteção, impedindo que a humanidade caísse em uma apostasia ainda mais profunda. Quarto, a diversidade linguística e cultural, embora um resultado do juízo, também é um lembrete constante da necessidade de buscar a unidade em Deus. A narrativa de Babel encontra seu contraponto no Novo Testamento no dia de Pentecostes, onde a barreira da língua é quebrada pelo Espírito Santo, permitindo que pessoas de diferentes nações ouçam o Evangelho em suas próprias línguas. Isso sugere que a unidade perdida em Babel será restaurada em Cristo, não através de uma única língua humana, mas através da linguagem universal do Espírito. A Torre de Babel é um marco na história da humanidade, um lembrete de que a ambição humana, quando desprovida de humildade e submissão a Deus, leva à fragmentação e à confusão. Ela nos força a refletir sobre a nossa própria busca por fazer um nome para nós mesmos e sobre a verdadeira fonte de nossa identidade e propósito. No nosso próximo episódio, a história da humanidade tomará um novo rumo, com o chamado de um homem que se tornaria o pai de uma grande nação. Você descobrirá a história do chamado de Abraão, deixando Ur dos Caldeus. Não perca! Inscreva-se no canal, ative o sino para não perder o próximo capítulo desta saga. E deixe seu comentário sobre a lição mais importante que você tira da história da Torre de Babel. Até lá!